Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. É com muita alegria que gravo esse vídeo dando início oficial ao nosso fórum virtual sobre os formados dentro do ministério. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, sou engenheiro mecatrônico de formação, hoje moro em São Paulo, trabalho e estudo por lá, e desde o começo do ano tenho a graça de estar à frente da coordenação nacional do Ministério de Universidades Renovadas. Esse vídeo, além de abrir oficialmente o fórum, né, tem como objetivo falar um pouquinho sobre que situação nós estamos agora e qual o objetivo do fórum. Primeiro, com muita alegria que nós começamos esse fórum virtual, é o primeiro nesse molde, né, dentro de talvez outros que possam surgir, outras dinâmicas para refletir e nos organizar enquanto formados dentro do Ministério. Mas é com muita alegria porque nós nos encontramos à beira de comemorar 20 anos de MUR, né, de MUR Brasil. É um tempo em que nós pensamos novamente, nos refletimos novamente sobre aquela frase de Santa Catarina de Sena: se fordes o que deveis ser, incendiareis o mundo. Então 20 anos é o momento de nos olhar para dentro novamente, nos repensar, para que nos próximos 20 anos nós nos lancemos ainda com mais ousadia, com mais propriedade do nosso chamado, né? E assim nós possamos ser aquilo que nós fomos chamados a ser. Sobre a situação que nós estamos hoje, desde o ano passado, 2012, na verdade desde um tempo bem anterior, a Equipe Nacional de Serviço, junto com a CNP, que é a Comissão Nacional de Profissionais, já refletia sobre o papel e a atuação dos profissionais dentro do Ministério, já há vários anos. O ano passado, em 2012, foi organizado um grupo de reflexão dentro da Equipe Nacional. Esclarecendo melhor, a Equipe Nacional de Serviço são todos os coordenadores estaduais do Ministério, junto com as comissões e conselheiros. Então, como eu dizia, em 2012 foi feito um grupo de reflexão que levou as suas conclusões da reflexão ao Conselho Nacional da Renovação Carismática, que é o órgão responsável por deliberar todas as questões a nível nacional de toda a RCC. E no comecinho desse ano, em uma reunião do Conselho Nacional da RCC em janeiro, onde eu estive presente e representei o Ministério, o Conselho entendeu, muito felizmente, na minha opinião, entendeu que o Ministério caminhava até então com um foco muito dividido e que era necessário então se criar uma nova estrutura separada do Ministério para atuar especificamente com a evangelização no mundo do trabalho, né? Essa nova estrutura é a própria CNP, né? A própria Comissão Nacional de Profissionais, que hoje caminha independente da equipe nacional, caminha independente de todo o Ministério, dentro do movimento, né? E com certeza com um vínculo muito forte com o Ministério ainda, né? Mas em termos de estrutura caminha separado, caminha com um objetivo diferente, um chamado diferente, um carisma diferente, né? E dentro do Ministério, então, cabe a nós essa reflexão de como que nós continuaremos caminhando especificamente com os formados, com os nossos profissionais que se decidem por continuar evangelizando no Ministério de Universidades Renovadas. E esse é o objetivo desse fórum, né? Quanto ao nosso cenário, eu fico muito feliz no pé que nós estamos, né? Eu tenho certeza que essas decisões, que esse caminhar, ele vem para que nós tomemos mais propriedade do nosso chamado, para que nós tenhamos mais clareza do nosso chamado e, como eu dizia antes, para que nos impulsione de uma forma mais eficaz a ser o que nós devemos ser. Então esse fórum tem como objetivo iniciar essa reflexão. É claro que pelo tamanho da reflexão, a gente não vai conseguir no fim de semana, de forma virtual, fechar todas as questões, né? Nós iremos começar a reflexão aqui. Para começar a reflexão, esse vídeo pré-fórum tem como objetivo dar o primeiro passo. A nossa reflexão está consolidada, irá se dar em 2 passos. O primeiro é entender quem nós somos. Qual é o nosso chamado? Eu falei muito aqui do nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa missão? Então nós precisamos entender isso muito bem para que então a gente possa se lançar ao segundo ponto da nossa partilha, que é então qual é o papel e como nos organizar enquanto formados dentro do Ministério. Aonde que esse formado vai estar? A gente vai continuar tendo um GPP? Qual que é a dinâmica desse GPP? Qual que é o objetivo? Quais são as atividades desse grupo? São todas as questões que nós pretendemos conversar aqui nesse fórum para dar o pontapé inicial
para nos organizar da melhor forma possível dentro dos formados. É óbvio que o ministério, ele vai ficar claro ao longo dessa fala de alguns outros amigos que nós convidamos para falar aqui nesse vídeo introdutório ao fórum. É claro que o ministério não é um ministério para universitários somente, né? É um ministério para todos aqueles que decidem, que fazem a sua opção, que se sentem chamados a evangelizar o âmbito universitário, né? Que com certeza é maior do que o ambiente universitário. Então, o ministério com certeza abraça a realidade dos formados. Bom, eu sou um formado, né? E nós temos muitos em nosso meio que já não estão mais vinculados profissionalmente, vamos dizer assim, à universidade, mas que colocam a sua opção dentro dessa missão, desse carisma Universidades Renovadas. Então eu quero convidar você, independente da sua realidade, independente de que você é formado, que é universitário, e é liderança ou não, enfim, a colaborar enquanto Luquinha, nessa grande família, nesse processo que nós estamos hoje, tendo esperança, na certeza de que Deus tem muito reservado para nós, a certeza de que sobre nós ainda está a palavra de Ageu, capítulo 1 e 2, a reconstrução do templo. Nós estamos em um momento de reconstrução, nós estamos em um momento de nos rever, nós estamos em um momento de avançar. E para isso nós contamos com uma bênção especial de Deus, com uma bênção e com um espírito da sabedoria, com o espírito da sabedoria que nos preenche, com o espírito que nos dá coragem, com o espírito que nos impulsiona. Então meu convite é para que você se lance conosco nesse fórum e a partir desse fórum, nessa reflexão, nessa reorganização, enfim, com esperança, coragem e com o coração aberto. Amém? Para finalizar, nós iremos ter ao longo ainda desse vídeo algumas falas, como eu disse, falando sobre nosso chamado. Depois nós iremos explicar um pouquinho melhor como vai funcionar o fórum. E eu peço que você junte sua realidade, que você converse com os seus e se dedique nesse momento. Ainda no mês de novembro, no final de novembro, nós teremos lá em Fortaleza a reunião da Equipe Nacional de Serviço, que são todos os coordenadores estaduais, conselheiros e comissões do Ministério Nacional. E nós iremos conversar sobre o que foi conversado no fórum e, enquanto equipe nacional, fazer alguns encaminhamentos. E assim nós iremos caminhar num processo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos impulsione sempre à frente. Um grande abraço. É uma alegria poder partilhar com vocês essas graças que agora a gente pode vivenciar através desses meios de comunicação. O Lucas me pediu para que, o Tiago, na verdade, o Lucas, me pediram para que eu pudesse partilhar com vocês algumas coisas relacionadas à nossa identidade. Tem alguns elementos que ao longo da nossa caminhada a gente tem colocado esses elementos como parte importante do nosso trabalho das Universidades Renovadas. O início do nosso trabalho, ele trouxe alguns elementos que deram muita vitalidade. E nós falamos muitas vezes que esses elementos são os elementos fundantes, são os elementos históricos que deram o contorno da nossa identidade. Sobre eles que eu realmente gostaria de partilhar com vocês. Alguns até têm ouvido eu falar na metáfora da Serra da Canastra, que nada mais é do que a água lá da origem do Rio São Francisco, ela precisa estar ao longo de todo o Rio São Francisco, até quando ele deságua lá no mar. Ele recebe água, aporte de águas de vários lugares, enriquece o rio e aumenta a possibilidade dele levar vida para tantas comunidades ribeirinhas e para o sertão nordestino. Mas se ele perde a água lá da Serra da Canastra, a água lá do início, ele deixa de ser Rio São Francisco, ele passa a ser outro rio. Talvez tão importante quanto, mas o que nós queremos focar é que alguns elementos da origem, eles não podem estar ausentes da vida do ministério, da vida da realidade das Universidades Renovadas, do muro, do puro, como quiserem chamar. Então eu gostaria de trazer um pouquinho dessa água da Serra da Canastra, desses elementos do início, da origem, para que a gente pudesse realmente dar sequência nessas coisas todas que precisam ser colocadas. Um primeiro elemento é uma indagação que existia na comunidade de Viçosa. Por que a renovação surgiu numa universidade? Por que ela não surgiu em outras tantas realidades existentes, possíveis, inclusive pertinentes também? Realidades de igreja tão bonitas quanto outras tantas que permitiram o surgimento de experiências belíssimas na igreja. No nosso entendimento, surgiu na universidade porque a universidade é um local onde se formam os grandes líderes da sociedade.
a grande maioria dos líderes da sociedade passaram pela realidade universitária. Então, no nosso entendimento, Deus escolhe um grupo de universitários, um grupo de jovens, como muitos dos nossos que já acontecem hoje no Brasil e, graças a Deus, fora do Brasil, na América Latina, América do Norte, começando agora na Europa, esses pequenos grupos para dar início a esse movimento que talvez tenha sido aí, ao longo da história da igreja, um dos movimentos mais importantes de renovação espiritual de todos os tempos. Então, a universidade, o documento de Puebla e outros documentos, nos apontam como um celeiro na formação dos grandes líderes, que serão os responsáveis pelas novas realidades no mundo futuramente. Então, essa indagação é muito importante. O seu grupo, ele tem a oportunidade, se ele está inserido no âmbito universitário, de atingir pessoas que amanhã vão serem os protagonistas de uma nova sociedade. Esse é o elemento número 1. Elemento número 2. Nós tínhamos uma experiência comunitária em Viçosa espetacular, linda, maravilhosa, uma vida fraterna, que eu vou falar a seguir, muito bonita. As pessoas eram realmente batizadas no Espírito Santo, e desta vida comunitária tinha um grupo de oração, depois um segundo, depois um terceiro, e múltiplas atividades foram sendo geradas para a igreja de Viçosa a partir do grupo de oração que existia na universidade. Os estudantes eram batizados no Espírito e a partir daí se inseriam na igreja, na comunidade, e era uma vida fraterna. A gente tinha muitas coisas realmente diferenciadas, e aquela experiência que nós vivemos em Viçosa, que eu vivi no tempo de estudante de Viçosa, no meu coração foi plantado um desejo de que muitas outras realidades também vivessem aquela experiência de Pentecostes. Então, a experiência comunitária de vida no Espírito, carismática realmente, que a comunidade de Viçosa tinha. O uso dos carismas, a busca pela dependência do Espírito, a frequência aos sacramentos, o engajamento pastoral, a integração com outras experiências de igreja, um comprometimento com os estudos, uma formação profissional um pouco melhor para depois poder servir a comunidade. Isso era Viçosa. Então você tem um elemento da indagação do porquê, surgiu na universidade, o elemento de Viçosa, e de modo particular, no ano de 1992, tem 2 elementos importantes que ajudaram a fazer o alicerce de toda a nossa experiência. O livro da Paty, que surgiu aí, narrando o testemunho do surgimento do movimento carismático, da renovação carismática, a partir de um grupo de estudantes. E no livro dela, depois ele pode ser pesquisado, o livro é Como um Novo Pentecostes, o relato, o testemunho dramático, testemunhal aí, a respeito do início da renovação. Ela narra a respeito da festa que aconteceria no sábado, naquele fevereiro de 1967, uma festa de aniversário, e quando eles perceberam, não havia água na casa de retiro onde eles estavam reunidos, e sem água é complicado fazer festa, né? E ela colocou na porta do quarto dela uma frase colada, escreveu um bilhete e colocou dizendo: "Eu quero um milagre". E alguém então escreveu abaixo: "Eu também". E o milagre não veio só com a água nas torneiras jorrando para todos os lados, como ela testemunha, mas aos poucos, no sábado à noite, quando eles se deram conta, a grande maioria dos estudantes, que eram cerca de 25, 30 estudantes, eles estavam na capela, sendo plenamente batizados no Espírito. Eu gostaria que vocês procurassem a leitura desse livro, porque os relatos, os detalhes, a riqueza dos detalhes que ela narra, nos permite entender, compreender que essa graça é plenamente factível com a realidade que nós temos diante dos desafios de evangelizar as universidades hoje. Então, eu quero um milagre, então, eu também quero um milagre. É possível o Espírito ser derramado sobre um grupo de estudantes e esses estudantes mudarem a história a partir da nossa realidade. Essa é uma indagação que a gente tinha. Também no ano de 1992, aconteceu a Conferência do Episcopado Latino-Americano em Santo Domingo, semelhante a essa que nós tivemos em 2007 em Aparecida. E um documento mais tímido do que o documento de Aparecida, por alguns até muito criticado, mas ele tem uma frase que, quando eu cheguei, eu fui passar um tempo nos Estados Unidos estudando, após a conclusão do curso, eu me defrontei com esse documento, e no capítulo 118 tem uma frase que me tocou profundamente, e me lançou para essa aventura de realmente me entregar a essa missão. No documento 118, falando sobre a juventude, diz uma frase assim: "O Deus da vida ama o jovem e quer para ele um futuro diferente, onde a vida plena
seja um fruto acessível a todos. Essa frase me incomodou demais da conta, demais. E me incomoda até hoje, porque nós não podemos pensar numa vida plena somente para nós. A vida plena é para todos, para a sociedade. E essa vida plena para a sociedade, ela só se estabelecerá a partir de homens novos, de corações novos. Não apenas da renovação das estruturas, mas da renovação do coração do homem, um coração novo e uma vida pautada pelos valores do Evangelho, agindo sobre a sociedade, irão construir uma nova sociedade onde a vida plena seja fruto acessível a todos. E isso parte da realidade universitária, fazendo um link com o primeiro elemento. Então estaria aí o quarto elemento. E na verdade teria um quinto elemento no início do nosso trabalho, que é a experiência dramática do sonho. Que é dramática porque ela produziu na minha vida e na vida de todos que têm um encontro com a palavra de Deus, com o rema da palavra de Deus que gera o sonho em nós, tem realmente uma nova dimensão com relação ao chamado de ser universidades renovadas. Então a palavra de Atos, capítulo 5, versículo 28, onde a palavra é muito trabalhada por muitos de nós, embora as novas gerações possam não ter a plenitude da dimensão dessa palavra, eu gostaria de te convocar a reler essa palavra, pedir a luz do Espírito para que essa palavra realmente pudesse fazer o eco que Deus deseja que ela faça no seu coração, que fez no meu coração, no coração da Ivna e de tantos outros que lá no início da Ellen, a minha esposa, da ILC, de tantos, realmente, se eu for citar nomes aqui, é uma infinidade, são milhares de pessoas que foram profundamente tocadas por essa palavra que gera essa motivação do sonho no nosso coração, que é a palavra de Atos 5, 28. Não obstante isto, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Olha que bonito. Os apóstolos estavam num momento de constrangimento e aquelas pessoas que eram as autoridades daquela época estavam proibindo-os de anunciarem o nome de Jesus, porque eles já tinham enchido Jerusalém da doutrina de Jesus. Olha que graça, olha que maravilha, olha que riqueza. Então, a partir dessa experiência, foi num momento assim, para vocês saberem da fonte do sonho, vocês não ouvirem a história de outras bocas, não que elas não sejam boas, verdadeiras, mas para você beber da fonte, no meu quarto, no alojamento na universidade, do lado direito da minha bancada, como eu estou para vocês aqui nessa câmera, existia na parede, como se fosse do lado direito, uma fotografia de Jerusalém, com um foco na cidade de Jerusalém antiga, onde tinha o templo de Jerusalém, onde hoje tem a mesquita de Omar, aquele cenário. E eu estava lendo essa palavra bíblica, fazendo um estudo bíblico, no momento de hora de almoço, provavelmente pelo ano de 1990, e de repente, ao ler, não obstante isto, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. De repente eu me vi sendo um espectador de como era a realidade de Jerusalém nessa época cheia da doutrina de Jesus. Me vi como que em um filme, eu passeando pelas ruelas de Jerusalém, algo que eu vim conhecer muitos anos depois dessa experiência, e então, sendo um pouco diferente naturalmente do que eu imaginei na época, mas imaginando o que era Jerusalém cheia da doutrina de Jesus. Como é que eram as pessoas, apesar de toda a perseguição ao cristianismo, apesar de toda a resistência, apesar de todo o obstáculo à verdade da nossa fé, à palavra de Jesus, apesar de tudo a revelação de Deus em Jesus estar sendo questionada, ter resistência, não obstante a tudo isso, a todo tipo de objeção, a todo tipo de rejeição, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. De repente, eu me vi dentro da minha universidade, andando por aquelas ruas e espaços do campus, lá de Viçosa, no pavilhão de aulas, na sala da reitoria, nos centros de convivência, nos departamentos, nos cursos, nos múltiplos prédios. A Universidade de Viçosa não é uma universidade pequena, e eu me vi andando por toda aquela realidade, e eu comecei a imaginar como seria a minha universidade cheia da doutrina de Jesus. Comecei a trabalhar então no meu coração
de como poderia ser a minha universidade cheia da doutrina de Jesus. Um reitor renovado, batizado no Espírito, os professores batizados no Espírito, a vida que aconteceria entre a gente. Comecei a fazer um paralelo com aquilo que nós vivíamos numa realidade menor dentro da universidade, lá na capela da universidade lá de Viçosa, mas também aquilo numa dimensão um pouco maior, macro, né? A gente se encontrando, todos os alunos. Eu tinha uma imagem na minha cabeça, brincava muito, as formiguinhas quando se encontram, uma naquele carreiro de formigas, uma fala para a outra: paz de Jesus, a paz de Jesus. Como seria isso entre nós, todos cristãos, verdadeiros irmãos, e nós pudéssemos então, a partir daquela experiência de uma realidade, de uma universidade totalmente renovada, produzir profissionais em grande escala para ocuparem posições estratégicas no mundo e a partir daí então ter a transformação da sociedade. E uma coisa que me chama mais ainda também a atenção é que eu costumo fazer também uma análise da seguinte forma: um sonho gera uma visão. Foi o que aconteceu comigo, né? O sonho das universidades renovadas foi gerando no meu coração a visão de como seria a minha universidade renovada. É muito importante que isso aconteça com todos nós, todos os Luquinhas, todos os membros do PUR, do MUR, das universidades renovadas. É importante que ele tenha um sonho de encher a sua universidade da doutrina de Jesus. Esse é o cerne do nosso trabalho, esse é o rema principal, essa é a vida do nosso trabalho. Tudo que se diz a universidades renovadas, tudo que diz respeito a universidades renovadas, ele tem que partir do âmbito universitário, da realidade universitária, da realidade acadêmica, e a partir daí isso gera uma visão. Com uma visão de como tem que ser o trabalho de evangelização, aí nós vamos ter uma motivação no nosso coração para começar a trabalhar. Aí o nosso coração vai ficar compungido, nosso coração vai ficar motivado, nosso coração vai ficar enriquecido, eloquente, para ir sobre a Jerusalém, a nossa Jerusalém, que é a universidade. Então a partir daí nós começamos a agir sobre a universidade. Então eu vou ter uma motivação maior, porque eu tenho uma visão para estar motivado, eu tenho um sonho para ter essa visão de agir sobre a universidade. Aí nós vamos fazer então as nossas experiências de oração, os nossos seminários de vida, os nossos eventos de primeiro anúncio, de querigma e todas as outras atividades que podem ser implantadas dentro de uma comunidade religiosa, inclusive dentro da universidade. Nós não podemos ter um pensamento que é só o gol. O gol é o pontapé inicial, aquela realidade é o pontapé inicial. A partir da nossa ação na universidade, começa então uma transformação de vidas, a transformação interior, a partir de mim. Aí o meu irmão que está junto comigo no gol, daqueles 2, 3, 4, 5, 10 do grupo, nós começamos a influenciar então aqueles que estudam conosco, aqueles que são os nossos professores, aqueles que são os servidores dentro da realidade da universidade onde nós estamos. A partir daí, nós então estaremos já produzindo transformação. A partir dessa transformação, começa a se estabelecer no meu coração, no coração do meu irmão, no coração daquele ambiente onde nós atuamos, a civilização do amor. Esse é o sonho das universidades renovadas. Anota isso, grava isso. Um sonho produz uma visão. A visão produz motivação no nosso coração para agirmos. A motivação impulsiona-nos para agirmos. A ação gera a transformação. A transformação estabelece a civilização do amor. Esse é o nosso sonho. Daí a importância de você ter o sonho de que as pessoas do nosso ministério, que os Luquinhas de uma maneira geral, eles não deixem nunca de sonhar. Porque sem sonho não vai ter visão, sem visão não vai ter motivação, sem motivação não tem atitude. Ação na universidade, sem ação não existe transformação. E sem transformação não tem civilização do amor. Então, esse é o cerne. Esse seria o coração. Então, todas as iniciativas que nós pensarmos para a evangelização na universidade, dentro da nossa perspectiva de chamado, de carisma, que é a perspectiva de espiritualidade pentecostal, da renovação carismática católica, nós temos que ter este elemento muito claro, muito lúcido para todos nós. Nós vivemos a vida do Espírito para produzirmos este efeito dentro da universidade. A partir da universidade, todas as outras coisas.
Nós não podemos excluir a realidade universitária, o âmbito universitário, aproveitando para fazer um parênteses aqui com relação à diferença entre ambiente e âmbito universitário. O documento, os estudos da CNBB, o documento 102 dos estudos, a coleção verde da CNBB, tem um esclarecimento a respeito disso. E eu traduzo esse esclarecimento assim: o ambiente é aquele espaço onde a cerca da universidade, os muros da universidade conseguem delimitar. O âmbito não é delimitável, digamos assim. Nós não conseguimos ter o cerco territorial da onde ele é. Ele está no mundo da cultura, no mundo do saber. Por isso, cabem os profissionais, cabem outras experiências dentro do nosso ministério. Porque nós podemos atingir o âmbito universitário, o mundo da cultura, o mundo do saber, o entorno, os centros de pesquisas, os centros de extensão, tantas outras realidades, mas a partir de uma experiência acadêmica, a partir de uma base dentro da vida acadêmica. Aí sim nós teremos universidades renovadas. Isso seria uma coisa que eu gostaria muito de deixar claro para vocês. Um outro elemento que eu gostaria de colocar, além do sonho, que ele mereceria uma abordagem mais específica, e agora que a gente está aprendendo a fazer esses vídeos, eu vou fazer uma abordagem mais específica sobre o sonho em breve para vocês, seria o elemento da missão. A missão como algo fundamental para a vida das universidades renovadas. Presta atenção, algo fundamental para a vida. Toda a nossa história, nós quando somos batizados no Espírito, Pentecostes, para mim, é o derramamento do amor de Deus, o derramamento do Espírito que vem e me mostra o amor de Deus no meu coração e gera no meu coração a vida missionária. Os discípulos, quando receberam, com os apóstolos e com Maria, no cenáculo, o Espírito Santo, logo foram anunciar. Então, se eu tenho uma experiência de Deus, se Deus me toca, se Deus mexe comigo, se Deus me transforma, se eu sinto realmente essa experiência profunda de Deus, eu não posso guardar para mim. Eu tenho que contar para os meus irmãos. E essa era a motivação inicial. E isso fez com que muitos grupos fossem abertos em muitas realidades que nós jamais sonhávamos. Em ônibus, dentro de banheiro, embaixo de mangueira. E muitos. O estado de São Paulo chegou a abrir dezenas de grupos em um ano, porque as pessoas eram profundamente tocadas, abrasadas pelo amor de Deus, e eles queriam anunciar que Jesus estava vivo, que o amor de Deus realmente é real e pode transformar a nossa vida, e a partir desse desejo, dessa ação, de fazer com que as pessoas também pudessem ser tocadas, as pessoas então eram encontradas pelo Senhor e começavam a aglutinar grupos, de uma conversa, de um testemunho, de uma pequena partilha, porque nós não tínhamos os meios de comunicação como hoje, mas uma pequena fagulha virava uma grande labareda e se alastrou rapidamente por todo o Brasil. O histórico dos grupos foram maravilhosos. Então, não tem comunidade de universidades renovadas que não seja missionária. Se o seu grupo, se a sua vida, enquanto Luquinha, você não tem vontade de partilhar, de dividir, de contar, de anunciar a sua experiência de Deus, você reza, Deus te fala, você encontra com Deus? Encontro. Claro, eu acredito que Deus tem sido derramado nos corações das universidades. Então eu quero contar para o meu irmão, para o meu colega de sala, para aquele que faz curso comigo, para as pessoas que convivem comigo. Então essa dimensão missionária é fundamental. Eu preciso ir ao encontro do outro que não está na graça de Deus. A samaritana, quando encontrou com o Senhor no poço de Jacó, ela foi rapidamente contar para todo mundo que tinha encontrado o Messias. Um terceiro aspecto, dentro dos elementos da identidade, não dos elementos fundantes. Então eu parti do sonho como o primeiro, o último elemento fundante, e o primeiro elemento da identidade, o segundo a missão, o terceiro a vida fraterna. É muito importante que eu queira ser família. Deus me ama, eu amo a Deus. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu quero ir ao encontro, meu irmão. Meus queridos, uma das grandes riquezas que eu recebi, que eu herdei da minha vida de igreja, já fazem mais de 30 anos que eu fui batizado no Espírito pela primeira vez, e eu peço a graça dessa renovação diária a Deus, foi para mim uma das grandes graças, a vida fraterna. Como eu tenho um gozo especial, eu gostaria de conclamar a todos, é muito importante a vida fraterna, muito importante. A riqueza, eu me dou ao meu irmão, o meu irmão se dá a mim.
Então essa vida fraterna produz comunhão espiritual. Eu dou as minhas conquistas de presente a vocês e também dou as minhas fragilidades. Eu recebo de você as suas conquistas, as suas riquezas e também recebo de você as suas fragilidades. Então nós fazemos uma grande rede, uma grande teia. Nós sabemos da vida uns dos outros. Nós não podemos permitir que o mundo da atualidade, o mundo da correria, o mundo das coisas rápidas, roube essa riqueza da vida cristã. Que é eu cuidar dos meus irmãos e por eles ser cuidados. Essa é uma das grandes riquezas do nosso ministério. E talvez isso pode ser melhor dentro da nossa realidade, na atualidade. Mas lá no começo, isso foi fundamental. Aquilo que nós vivíamos em Viçosa, nós tínhamos em comum horários de lanche, oração, nós jantávamos juntos, nós tomávamos café juntos, nós buscávamos a vida no Olá pessoal, eu sou Ivna Sábio Santos, muitos já me conhecem, outros porventura que vão assistir esse vídeo não me conhecem. Tenho 38 anos, tive a graça de ser escolhida por Deus para estar lá no início de onde tudo começou, exatamente há 19 anos, na Universidade Federal de Viçosa. O Tiago, Paulino, aqui de Minas Gerais, e o Lucas me pediram para gravar um vídeo para vocês que vai servir de suporte para esse fórum tão importante, que vai discutir, que vai pensar, que vai rezar e discernir os caminhos para os profissionais dentro do Ministério Universidades Renovadas. Foi me pedido para falar o que é a fonte, o que é a essência, o sonho originalmente pensado. O Fernando Mococa, ele tem usado uma expressão muito curiosa que diz assim: o Rio São Francisco só é Rio São Francisco se ele nascer da Serra da Canastra. Então, no momento em que a gente está prestes a completar 20 anos, e que tantas cabeças, tantos corações, tanta vida foi envolvida nessa história, nós corremos o risco de começar a construir algo que não é aquilo que nasceu na fonte, e que ele chama de Serra da Canastra. Então, todas as vezes que nós fizermos menção, isso é Serra da Canastra, a gente está querendo dizer, isso é o sonho genuíno, isso é a inspiração inicial. E para falar disso, eu queria chamar um pouco a atenção assim antes, fazer um momento anterior, que é pensar o que é uma vocação para a igreja. Quando a gente diz assim, nosso sonho é construir a civilização do amor, a frase que o Papa João Paulo II utilizou, eu concordo quando algumas pessoas falam, não, essa não é a missão do Ministério Universidades Renovadas, porque na verdade construir essa civilização do amor, essa nova Jerusalém, esse reino de Deus, essa universidade renovada, onde todas as universidades estariam cheias da doutrina de Jesus, na verdade nós sabemos, teologicamente até, que esse lugar ele nunca será alcançado aqui. Ele será alcançado no dia que nós chegarmos a encontrarmos com Jesus. No dia que Ele nos convidar a passar para o outro lado, Esse encontro pleno, essa sociedade plena, esse paraíso, nós alcançaremos lá. Mas a igreja, fundada em Pedro, ela crê, ela acredita que a civilização do amor pode começar aqui. Então todo cristão tem esse sonho no coração, construir a civilização do amor. E Deus, através do Espírito Santo, suscita vocações para a igreja que vão nos aguar na sociedade. Então, se nós pegarmos o que foi São Francisco de Assis, o que foram santos e santas da igreja, quantas congregações, e a igreja é essa beleza, é essa mistura linda, essa pluralidade de expressões que visam todos chegar no mesmo lugar. Bom, então, o que é a vocação de ser universidades renovadas? O que é viver essa experiência? O que é acreditar? O que nós cremos? Nós acreditamos que a experiência do batismo no Espírito Santo, que eu vivi, que eu experimentei, que o amor de Jesus, essa força que me conduz, que me eleva, ela me ensina a ser missionário. E eu poderia ser missionário em qualquer lugar. Eu poderia ser missionário, quando eu era mais jovem,
antes de conhecer Universidades Renovadas, eu mesmo muitas vezes sonhei em ser missionária na África, em evangelizar os povos africanos, porque aquele ímpeto, aquele desejo de missão, ele existia dentro de mim. Até que um dia foi me apresentada uma forma: Ivna, você é chamada a ser missionária dentro da sua universidade. Então, o nosso espaço, o nosso local é a universidade. E por que isso? Porque a gente acredita que a transformação da sociedade passa pelo exercício coerente, ético e evangélico da fé e da razão. Ou seja, daquilo que eu creio, daquilo que eu professo e a forma como eu exerço isso na sociedade. Né? Poderia ser uma obra de evangelização voltada para a família? Poderia. Poderia ser uma obra de evangelização voltada para uma evangelização específica, deixa um trabalho paroquial? Poderia. Mas onde é o nosso chamado? O nosso chamado é atuar no exercício da nossa profissão, e isso começa na universidade. Então, o que eu tenho como a serra da canastra para as universidades renovadas? Eu tenho que, no momento em que eu faço a experiência de Jesus na universidade, isso muda a minha forma de ver o mundo. Isso muda a minha forma de relacionar-me no ambiente de trabalho. Isso muda a minha forma de ser pessoa, né? E aí eu desejo que o meu trabalho, que a minha profissão, seja inspirador para construir essa sociedade que a gente deseja. Eu penso que a gente tem que ter muito claro isso. Como que nós vamos conseguir alcançar esse desejo? Passado esses 19, aí, já na beiradinha dos 20 anos, eu já estou falando 20 anos, né, com o coração muito agradecido, é um tempo em que eu tenho repensado muito, assim, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor deseja para nós nos próximos 20 anos? O que essa quantidade de profissionais que estão espalhados aí para todos os lados? Alguns nós os conhecemos, sabemos onde estão, outros nós não sabemos. O que o Senhor espera para esse tempo, para esse novo tempo de maturidade, de crescimento? Eu penso que para conseguir fazer com que o nosso sonho se estabeleça, e o que é esse sonho? Conciliar a fé e a razão, a partir da experiência da universidade, para depois chegar no mundo do trabalho. Eu tenho algumas pistas assim. E se tem uma delas que eu trago uma certeza grande, é que nós só conseguiremos fazer isso se nós estivermos juntos. Como que nós vamos estar juntos? Não sei. Essa resposta eu não tenho. Eu tenho uma inquietação. Eu acredito que eu consigo sonhar mais forte e manter a chama do sonho acesa se eu estiver junto com aqueles que sonharam comigo. Esse estar junto não precisa ser necessariamente numa estrutura determinada, mas é num vínculo afetivo, é num vínculo fraternal, é poder conversar com alguém que vai entender a linguagem com que eu estou dizendo, que vai compreender a profundidade daquilo que eu estou dizendo. Sabe quem é esse alguém? Alguém que sonhou comigo no tempo da faculdade. Alguém que consegue entender o que é o olho da Ivna brilhar quando ela fala do sonho de universidades renovadas. Isso eu não consigo alcançar com aqueles que não fizeram essa mesma experiência. Então eu sinto que nós precisamos estar juntos. Esse é o caminho. A palavra, eu tenho refletido muito sobre o pilar vivência fraterna, que é um dos pontos chaves da realização do nosso sonho. E se tem algo nesse tempo que nós podemos comemorar com grande júbilo, é exatamente isso. Nós conseguimos criar, isso em nível local, diocesano, estadual, nacional, uma verdadeira família. Não é raro a gente ouvir para lá e para cá que o Luquinha, quando ele vai para um estado diferente, ele chega lá e ele sempre encontra alguém, uma família lá. Quantos que foram fazer mestrado ou doutorado em outras cidades e conseguiram se engajar naquela realidade? Por quê? Porque nós somos uma família. Lá em Atos 5:28, quando a palavra, não obstante isso, tem desenchido Jerusalém com a doutrina vossa, em que os cristãos eram perseguidos, e essa palavra foi fonte inspiradora para que nós também tivéssemos a coragem de expandir e de fazer valer a vontade de Jesus e a doutrina dele na universidade. Eu fico pensando que antes desse versículo, em Atos,
Lucas traz um outro versículo que é muito significativo para nós, que é: e a comunidade dos primeiros cristãos tudo dividia, tudo compartilhava, e olha como eles se amavam. Eu penso que a realização desse sonho, esse encher a Jerusalém da doutrina de Jesus, e encher a universidade, encher a sociedade da doutrina de Jesus, seja por meio da fé e da razão, que é a nossa vocação, passa pela vivência profunda e fraterna que a gente experimenta como família. Isso não tem explicação para isso. Não tem como medir o que é essa comunhão. Por isso eu também creio que nós só conseguiríamos dar essa resposta. Que aí a gente vem lutando para conseguir dar, e talvez a gente não consiga ainda encontrar uma forma, um lugar, eu não sei exatamente o que Deus deseja com isso. Eu sinto que isso só vai se dar se nós estivermos juntos. Nós precisamos estar juntos. Eu creio que essa renovação da sociedade, a partir do exercício profissional, ela passa por isso. É o outro, é a vida comunitária que me alimenta. Não estou propondo com isso que nós temos que nos criar estruturas para ficar vinculado a universidades renovadas eternamente. Não, não é isso. Eu posso estar lá na minha paróquia, eu posso estar numa comunidade, eu posso estar no dado movimento, eu posso ser chamado a exercer uma função política, a exercer uma função X, eu estou no mundo do trabalho, eu estou com a minha família, mas em algum momento, em alguma circunstância, eu preciso estar junto daqueles que sonharam comigo. Porque isso é visível. A gente sente que existe uma força maior. A gente sente que o Espírito Santo, ele nos impulsiona, ele nos incentiva, ele nos eleva quando a gente está junto. Não tem explicação para esse sentimento. Eu sei que ele é real, eu sei que ele existe, eu posso experimentá-lo com os meus irmãos de fé, eu posso experimentá-lo aqui em Belo Horizonte, com aqueles que fizeram parte da minha história, e que Deus me permite ainda estar vinculada a eles muito fortemente, né? E isso nas várias etapas da vida, seja eu formada, recém-formada, seja eu preocupada com o que vem no meu futuro profissional, se eu vou fazer um concurso, se eu vou fazer um mestrado, se eu vou fazer intercâmbio, se eu vou dedicar ao mercado, enfim. Seja eu casada, seja eu com filhos, seja eu futuramente avó. Nas várias fases da vida, eu preciso estar junto, porque isso me eleva, isso me alimenta, né? Eu creio. E era o sonho de Jesus, né? Que seja um para que o mundo creia. Acho que antes de desejar que o mundo todo fosse renovado, Jesus sonhou primeiro que os cristãos fossem um. Porque só assim o mundo é capaz de crer. E da mesma maneira que há 2013, 2014 anos, os discípulos foram essa voz para aquele tempo da história, nós somos chamados a ser esse tempo agora. Bom, eu acho que eu não sei se eu divaguei muito, falei coisas que não estavam previstas, mas eu queria dizer o seguinte: tudo que nós formos fazer daqui para frente, a partir desse fórum de formados, essa chance histórica que nós estamos tendo de reconstruir um pensamento para os profissionais, para os formados, precisa se pautar nisso. A Serra da Canastra é encher Jerusalém da doutrina de Jesus a partir de uma experiência pessoal e comunitária. Um desejo de que cada vez mais pessoas façam a graça e a experiência que eu vivi. E assim, como se dará, eu não sei, eu faço aqui as palavras de Nossa Senhora, meu Deus, como se dará isso? Eu não sei. Eu quero só reforçar o meu desejo e dizer: eis-me aqui, Senhor. Conte comigo, como o Senhor sempre contou. Um abraço para vocês. Olá, querida. É com alegria que a gente te recebe aqui. Primeiramente, pedir ao Espírito que esteja conosco, que conduza todo esse momento que tem sido preparado com muito carinho, para que a gente possa junto debater um pouco, cada um possa expor sua opinião acerca dessa temática que são os profissionais dentro de universidades renovadas. Então, nós queremos de fato que esse espaço seja para isso, um espaço de debate, de discussão, onde a gente possa ir construindo uma visão acerca desse assunto, dessa temática. Pois bem, você já deve ter, se você está vendo esse momento, participando desse momento, você já viu a partilha do Lucas, correto?
você já viu a partilha da Ivna, né, a partilha do Mococa. Esses momentos são meio que condições obrigatórias para que a gente avance no fórum. Então, o que eu preciso fazer para participar desse fórum? Assistir a partilha do Lucas, da Ivna, do Mococa e fazer anotações a respeito disso. Ah, mas por que eu preciso assistir esse momento? Você precisa assistir esse momento, querido, porque a discussão vai ser pautada nessas falas, né? Ou a partir dessas falas, em todo esse contexto que a gente tem trabalhado ao longo desse tempo. Então, como é que eu vou participar dessa discussão? Talvez essa seja a pergunta que vem à sua mente. Você vai participar dessa discussão da seguinte forma: vão ser disponibilizadas salas a partir desse momento no site. Então eu vou entrar no site, na primeira sala. Qual que é a temática que vai ser abordada na primeira sala? Sobre o que eu tenho que opinar na primeira sala? Eu vou opinar sobre a identidade e o sonho. Então você visualizou na partilha desses três irmãos alguns conceitos, algumas opiniões. Eu tenho certeza que ao longo da sua trajetória você tem visualizado algumas questões. Então, o nosso desejo é que nessa sala você exponha um pouco da sua opinião. O que você tem pensado a respeito disso? Qual que é a sua visão a respeito desse assunto? Sobre identidade e sobre o sonho. Então lá você vai colocar a sua opinião. Uma segunda sala, você vai colocar a sua opinião também sobre qual assunto. Hoje, atualmente, né, dentro de universidades renovadas, várias pessoas são chamadas a contribuir nesse processo. Né? E hoje a gente visualiza o que? O Ministério, o Universidades Renovadas, não é composto apenas por universitários, mas por pessoas que se identificam com essa obra. E a pergunta que se faz é o seguinte: qual o papel dos profissionais dentro desse contexto? Ao que eles são chamados? E também é importante a gente saber ao que eles não são chamados. E tendo essa clareza do que eles são chamados, do que você acredita que eles são chamados, como aglutinar, agrupar, como organizar esse trabalho. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, vamos retomar então. Então nós vamos ter duas salas. Na primeira nós vamos opinar sobre o quê? Nós vamos opinar sobre identidade e sobre o sonho. Então você vai opinar sobre identidade e sobre o sonho. Numa segunda sala você vai opinar sobre qual aspecto? Sobre qual é o papel dos profissionais dentro de universidades renovadas e como aglutinar e como organizar esse trabalho. Ok? Então, partindo desses dois aspectos, sobre essas duas linhas de trabalho, sequencialmente vai ser aberto, não nesse momento, mas num momento futuro, provavelmente durante o fim de semana, vai ser aberto uma terceira sala. Nessa terceira sala, nós vamos discutir sobre o quê? Ou seja, para tratar essa temática, foi aberto esse fórum. Então, de posse do fórum, qual o nosso próximo passo? Para dar sequência a essa discussão. O que você acha que deve ser o próximo passo da discussão? Aqui a gente foca, né, na discussão, gente. Não numa ação propriamente dita, mas assim, na discussão. Qual que é o próximo passo para essa discussão? Okay? Como é que você acha que a gente deve dar sequência a essa discussão? No site também, então, aqui nós finalizamos, a princípio, a questão da opinião. Tranquilo? No site também vai estar disponível um questionário. Não é condição obrigatória você responder ao questionário, mas é desejável. É desejável que você entre no site e responda as questões que estão disponibilizadas. Para quê? Para a gente ter um pouco da noção do perfil das pessoas que estão participando com a gente nesse fórum. Né? Um ponto fundamental, que durante essa semana você se coloque em oração, se coloque diante de Deus, peça ao Espírito que ilumine a sua mente, o seu coração, que o ajude a contribuir, né, de forma plena nesse tempo. Ok? Então, muito obrigado. Né? Queria agradecer em nome da equipe que está organizando esse fórum a sua contribuição e nessa certeza, né, de que juntos, né, nós podemos construir esse tempo novo que Deus nos chama. Um forte abraço. Que Deus abençoe.